Fala aí, galera. Iniciando mais um episódio do NetBiz Talk, trazendo para a mesa hoje um tema muito comentado, muito necessário. É um tema, nós vamos falar sobre cybersecurity, um tema extremamente comentado em todas as rodas de CEO, de C-Level hoje, pela preocupação e pela quantidade de ataques que o Brasil vem sofrendo. Não só o Brasil, o mundo inteiro, mas aqui o Brasil virou a bola da vez em relação aos cyberataques. Trago para a mesa hoje, com muita honra, mais um episódio fantástico. Eu não tenho dúvida que vocês vão entrar de uma forma e sair diferente. Trago para a mesa hoje meu amigo Camargo. Tive a oportunidade de trabalhar com você, não, Camargo? Maravilha, muito obrigado pelo aceite, viu? Muito obrigado você pelo convite, Mal. Estou realmente honrado de estar aqui nessa mesa. Ao lado aí de grandes personalidades que você vem trazendo para esse grande trabalho que vocês estão realizando. E para mim vai ser uma honra e um prazer bater esse papo com você sobre cybersecurity e todas as curiosidades que a gente pode ter aí no mundo da segurança, né, e dos ataques cibernéticos. Tão necessário, né? Camargo trabalha na Veritas, uma das empresas líderes nessa parte de ransomware, de segurança e de recovery de dados. Uma empresa que está no quadrante maior do Gartner há vários anos, o que me honra muito estar presente nessa mesa. Camargo, quem é você, cara? Me conta aqui, conta para os nossos amigos quem é o Camargo. Putz, Mal, eu sou um entusiasta pela tecnologia, né? Então, desde muito pequeno, realmente eu sou um fuçador, vamos dizer assim, né? Desde a nossa geração aí, fiz técnico eletrônico, fiz vários cursos tecnólogos, né? Mas acabei indo para um mundo muito mais da área de tecnologia no âmbito da evangelização e de mostrar um lado mais consultivo, né? Então, o Camargo é um profissional que trabalha com tecnologia há muito tempo, praticamente toda a minha carreira, voltando à prestação de serviços e cuidar dos clientes, né? Então, todo o meu histórico de trabalho sempre foi na operação de grandes serviços, na entrega de grandes serviços e, nos últimos anos, aí, na conversão de soluções através de uma pauta mais comercial. Trabalhei muitos anos, trabalhamos juntos. Você sempre trabalhou em fornecedor? Sempre sempre integrador. Sempre integrador. Eu, desde o início da minha carreira, 91, trabalhei na Green Informática, que foi meu primeiro emprego. A Green Informática foi um dos grandes integradores no final da década de 80, no início da década de 90, para aquilo que a gente chamava de microcomputação pessoal, né? Então, eu entrei lá trabalhando com Microtech e participei ali de 2, 3 anos muito intensos da implantação de grandes sistemas de microcomputadores nos bancos, né? Então, Itaú, Bradesco e outros grandes aí. E eu participava como um instalador, né? Que ano que era isso? 89, 90, 91. Aí, depois de 91, 92, eu migrei para uma empresa chamada Saco, Saco Computer, que eram umas grandes empresas na época que revendiam IBM. Né? Aí o boom dos PCs da IBM. A IBM veio para o mercado de PCs e eu acabei entrando nesse mundo e fiquei pouco tempo nesse mercado de PCs e migrei para o mercado de redes. Também na Saco, por uma divisão chamada DMI, que cuidava de redes. E aí conheci a Cisco. E aí de lá, de 94, 95 para cá, durante muitos anos, eu trabalhei no ecossistema de canais de integração de redes. Aí, cabeamento estruturado, redes lógicas, redes físicas, e trabalhei aí na DMI por um bom tempo, depois Telsync, depois Sonda, praticamente a minha vida toda, e recentemente entrei na Veritas, aí para o lado do fabricante, que era uma dos meus anseios de carreira, né? E realmente agora iniciei esse ano na Veritas e numa área que eu gosto muito, que é segurança. Então estou aprendendo todos os dias aqui com os meus amigos da Veritas e também apoiando os integradores, né? Porque a Veritas é uma empresa que provê soluções através de canais, né? Então a própria Sonda, a própria a Kyndryl e outros canais grandes que a Veritas possui
são integradores nossos, né, de implementação de soluções de segurança e proteção de dados também. Que legal, que legal. Eu trouxe para cá um amigo nosso em comum, que é o Borba. Não sei se o Eduardo Borba. Ele foi meu chefe lá na Sonda. Por um acaso, o meu também. Hoje ele é o CEO da Softline aqui no Brasil. Sim. Uma empresa de segurança também, russa, e que também já nos honrou aqui na mesa falando sobre segurança. Esse tema é um tema que a gente adora aqui falar, né? É um tema... ele está em voga, né? Todo muito dia na cabeça das pessoas. Né? É aquela polícia e ladrão do dia a dia, não é? Desde que a gente era criança, não é verdade? Me conta, cara, como é que... Conta pra gente um pouco de como está o Brasil hoje nessa parte de segurança, cara, de invasão. Como é que o Brasil... Eu vi um dado, ele é o sétimo maior país... Isso. Hoje o Brasil ele é vamos dizer assim, na América Latina, é o maior país da América Latina, tirando o México ali, né? Então, do México para baixo, a gente tem alguns países que, por exemplo, a própria Venezuela, nada contra, né, a Venezuela, que é um país lindo, mas é um país que tem hoje o berço do ransomware na América Latina é a Venezuela. E eles produzem muito conteúdo malicioso, né, no caso aqui para a América Latina, e com alguns endereços certos, né? O Brasil é um deles, né? Então você tem hoje uma estrutura muito bem desenvolvida de profissionais do cybercrime, vamos dizer assim. E isso é feito na Venezuela, em outros países também, no Brasil também. Todos os países da região sofrem com isso, tá? Por dificuldades do próprio país, da própria legislação, de punição ou da falta de fiscalização também. O Brasil é bastante avançado nessa fiscalização. As empresas aqui têm níveis altíssimos de vamos dizer assim, maturidade. Maturidade, apesar de a gente ouvir aqui e ali alguns ataques, algumas empresas sendo atacadas, mas você vê que não é massivo. O Brasil, por ser um país continental, ele tem essa, vamos dizer assim, essa preocupação e essa necessidade de se investir muito em segurança. Então as empresas elas reservam bastante do seu capex, do seu budget para proteção cybercrime. Que bom ouvir isso, cara. A gente tem, a Veritas participa aí de mais de 87% da estratégia de proteção de dados das 500 maiores empresas do mundo. Como você mesmo disse, nós estamos há 16 anos como líderes no Gartner. Então, a gente está prestando atenção nesses movimentos, né? A gente tem inteligência dentro da companhia que nos fala e nos mostram esses estudos. Então, olhando aqui para o Brasil, realmente a gente já teve no passado alguma preocupação maior, mas hoje as empresas realmente acordaram para isso. A gente tem visto e tido reuniões muito produtivas e muito importantes com CIOs, com níveis gerenciais, com altíssimo nível de conhecimento de ameaças. Que legal ouvir isso, a gente até se entusiasma com algumas reuniões de saber que as empresas estão preocupadas com isso. E, obviamente, as outras que ainda não estão em níveis de maturidade também estão preocupadas com isso, e nós, da Veritas, somos aqui responsáveis por apoiar essas empresas, não na venda só da solução, mas também na jornada daquela transformação do momento X para o Y no que tange a proteção de dados dos seus dados, né? Daquilo que é mais importante para a empresa, que é exatamente o conhecimento dela e o que ela tem de valor para o mercado, né? Claro. Me diga uma coisa, essa maturidade começou em que momento aqui? Em que ano, mais ou menos? Olha, desde que 2018, depois 2017 foi o primeiro ataque mundial, né? Sim, de ransomware. Isso. O que acontece? As empresas, elas têm aí 2015, 2016, vamos dizer assim, ali se começou muito a disseminar ataques de ransomware. Depois eu vou entrar um pouquinho no detalhe do que é o ataque de ransomware, mas ali as empresas começaram a prestar atenção de que estava tendo alguma coisa diferente em não só phishing, malware ou até os trojans, né, que eram implementados dentro das empresas. E ali, de lá para cá, as empresas passaram
a colocar a proteção de dados como estratégica. Claro. Até então, o backup, o restore, a proteção era algo visto como uma necessidade da área de TI de guardar os dados caso tenha algum problema. Imagino. O máximo que hoje é totalmente, o máximo que as empresas tinham. Se não tiver isso, a empresa some do mapa. Então, né? Imagina, o máximo que as empresas tinham, Mal, era um servidor lá que ficava guardando os dados. Pô, ô Zé, como que tá os dados lá? Ah, nem sei, preciso ver. Entendeu? Então, assim, hoje não. Hoje você tem políticas muito bem definidas de como você proteger os dados, né? Então, olhando... Até com a chegada da nuvem, né? Exatamente. Toda essa capacidade operacional disponível hoje, e nuvem. essa abertura, né? Então, olhando para... Tirando as máquinas on-prime, se colocando na nuvem, Exato. Né? A preocupação desses dados. Olhando para isso, Mal, o que aconteceu? As empresas tiveram que abrir. Né? Elas abriram, a nuvem abriu, expôs as empresas. Né? Tudo isso é uma exposição que está sendo feita e para isso você precisa proteger. Cada portinha que você abre, você tem uma certa proteção para fazer. Então, o que acontece? Né? Tirando lá os clássicos Firewall, IPS, IDS, que são aquelas proteções que todas as empresas têm, né? Todo mundo tem um Firewall, todo mundo tem essas proteções que, vamos dizer assim, são clássicas. Hoje, você precisa proteger as pessoas. Por quê? O que determina hoje o sucesso de uma política de proteção de dados é a capacidade que você tem de treinar as pessoas a se protegerem de ameaças cibernéticas vindo por que a gente chama de engenharia social. Eu imagino. Então, hoje, Mal, a engenharia social ela é muito avançada. Uhum. Então, ao mesmo tempo que eu estou aqui, a gente está fazendo esse podcast, estamos conversando, alguém que tem uma agenda que seja criminosa vai pegar pedaços desse vídeo, disso aqui, e vai transformar numa história verdadeira. E ela pode mostrar para alguém que não está aqui no nosso ecossistema poxa, mas é o Camargo, eu conheço o Camargo, eu conheço o Maurício, esse vídeo aqui não tem risco. E vai clicar nesse vídeo. E aí o que vai acontecer? Naquele momento que parece inofensivo, é uma porta de invasão. Existe uma porta de... Isso chama-se engenharia social. É você induzir a pessoa ao erro. Induzir a pessoa a acreditar que aquilo é verdadeiro. Então, como que você combate isso? Muito difícil. Com muito treinamento e muita informação. Uma troca de mindset da cabeça dos profissionais, dos colaboradores, não? Então, isso não é técnico. Não é técnico. Imagina ainda com a transformação, né? Com essa transformação digital que as empresas estão realizando. Pós-pandemia, aqui todo mundo teve a oportunidade, principalmente em trabalhar em casa. Imagino que essa capacidade de segurança, de envolver todo mundo fora, né? O que acontece também, Mal, assim, então teve aí, 2017, 2018, para cá, as empresas acordaram. Para esses novos modelos de ataques. Segundo, você teve a mudança do formato estrutural estratégico das companhias. Elas tendem agora a investir menos dentro de casa e esse movimento já existia. O movimento de cloud não é um movimento novo, já é um movimento antigo. Mas agora que se identificou, todo mundo foi para o digital. Né? Então, como que eu faço? Como que eu me protejo? Né? Então, hoje, por isso que eu falo para você que hoje a proteção de dados virou estratégico. Por quê? Você imagina que tudo que você fez para proteger seus dados falha, por algum motivo. Entra um ransomware dentro da sua organização e sequestra seus dados. Se ele sequestrou seus dados, você vai para a cópia desses dados. Onde está essa cópia? Se ela não está segura, num ambiente que você confia, você está na mão dos hackers, você está na mão dos cyber criminosos. Então, hoje, o que a Veritas apoia, né? Olhando aqui para o meu umbigo um pouco, e não estou falando só da Veritas, mas para as empresas que protegem dados, eu quero te ajudar a te ensinar a entender qual é a jornada de proteção de dados que você precisa ter dentro da empresa. Caso ocorra, como é que você... Não é o fato de você ocorrer ou não, vai ocorrer. Em maior ou menor escala. Mas o que acontece no dia seguinte, na hora que você receber a notícia de que você foi... O que você tem que seus fazer? Dados foram sequestrados. Então, assim, existe toda uma preocupação do lado, vamos dizer assim, do meu lado, do lado do time dessas empresas de proteção, em mostrar para essas empresas que você precisa construir uma jornada recorrente de conhecimento. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses, e você vai participando as pessoas
dessa capacitação de mentalidade. Então, você vai construindo uma mentalidade segura para que as empresas, as próprias pessoas, que hoje não são técnicas, mas estão ali trabalhando, possam se proteger por ter sido treinadas e capacitadas por identificar uma eventual ameaça. Então, perfeito, olha excelente. como que você hoje vê a segurança. Não é mais física, não é mais firewall, é a pessoa, porque o hacker, ele identificou essa fraqueza. E as pessoas, por mais que a gente não queira... Você pode pôr uma capacidade de software absurda, mas se alguém souber a senha, vai entrar. Então, se ele abrir a porta... E normalmente acontece o aliciamento, né? Então, você tem o aliciamento de camadas de níveis, onde o cara oferece realmente a recompensa por ele abrir a porta. Então, você também tem o aliciamento das pessoas, das empresas, né? A gente, infelizmente ou felizmente, tem pessoas boas e ruins em todos os lugares. Sério? Então, isso, você precisa identificar dentro da sua empresa eventuais riscos de pessoas que possam, de forma assim, aberta, a estar facilitando esse trabalho para cybercriminosos. Então, por isso que existe toda essa preocupação hoje das empresas em capacitar as pessoas, em identificar e capacitar riscos que envolvem as pessoas. E aí, obviamente, depois vem tecnologia, depois vem firewalls, depois vem um monte de coisa em volta. Isso aqui tudo nunca vai mudar, né? A parte estrutural da TI, aquelas portas que se fecham normalmente para você proteger. Mas se você não proteger o dedo da pessoa em apertar um e-mail que eventualmente pode ter sido da mãe dele, porque ele achou que era, mas não era. Claro. Ele abriu a porta e o ransomware entrou. É o que você falou, né? Eu acho que não é se vão invadir, é quando vão, né? Porque ele vai clicar, por mais que eu seja treinado, por mais que a gente seja macaco velho, vai chegar uma hora que você, né, pode cometer um problema desse. Eu acho que é meio humano, né? É humano. Maurício, é humano. Muito difícil. É humano. É humano. Isso é o nosso dia a dia. Então, isso tem na nossa vida pessoal, tem na nossa vida profissional. E aí tudo isso é um aculturamento que você precisa fazer e construir dentro da cabeça dos decisores das empresas. As pessoas, assim, tradicionalmente no Brasil, a maioria das empresas acham que todo mundo sabe tudo. E, na verdade, sabe, às vezes, o que acha que sabe ou pensa que sabe. E recentemente eu estava falando com um cliente e ele falou, poxa, Camargo, a gente tem uma Ferrari e a gente está dirigindo a 30 por hora. Eu preciso que você me ajude a explorar o potencial da ferramenta da proteção para que eu realmente tenha a Ferrari e dirija como uma Ferrari. Então, não adianta você ter a tecnologia envolvida, a melhor solução de firewall, ou o que seja, mas se você não está protegendo. Só um último exemplo. Por exemplo, todos os fabricantes de software, e você sabe bem como funciona software, porque você vem desse mundo de software, possuem, todas as semanas e meses, possuem atualizações. Os softwares são atualizáveis. Por quê? Porque é uma demanda constante. É uma polícia ladrão, né? É uma polícia ladrão. Então, se você tem a atualização da patch de algum software, alguma atualização que tem que ser feita, e você não aplica na sua empresa, você tá a vulnerável. culpa não é da empresa de software. Claro, você está vulnerável. A empresa está fazendo a parte dela, ela está atualizando a ferramenta. Mas eu não pago o licenciamento porque é caro. Eu não compro essa cultura no Brasil em geral. Suporte, eu não vou comprar o suporte porque eu mesmo sei fazer. E aí a empresa fica à mercê de um software que não está atualizado. E, obviamente, abre-se porta. Você vê isso com Windows, você vê isso com softwares de rede, etc. É uma afinidade. Até os nossos softwares também têm que ser atualizados para que se tenha toda a proteção. Androids, apps. Eu ia citar os celulares, né? Os próprios dados nossos pessoais que estão nos nossos smartphones. Então, você tem que estar sempre preocupado com isso. Eu imagino. Me diga uma coisa. Em relação a números, né? Eu imagino que para os criminosos aí, vou chamar de criminosos, esses hackers, é uma coisa bastante vantajosa, né? Os volumes praticados são absurdos. Dá uma ideia disso. Como é que o ransom, né, que é o sequestro, né? A palavra sequestro, eu vi que em 2020 já passava 6 bilhões de dólares. É uma indústria
é caríssima, uma indústria que movimenta bilhões, e principalmente em criptoativos. É tudo feito... A maioria das negociações são feitas em moedas para digitais. você não saber quem é a origem e quem é o destino, né? É. Mas são organizações, eu vi que tem o grupo Meta, eu vi que tem vários grupos aí. Esses grupos são conhecidos? São. Eles são conhecidos? É uma empresa, né? Sim. Imagino que deva... Os caras trabalham em conjunto ali e com uma inteligência absurda, não? Então, da mesma forma que as empresas investem em proteção, esses caras investem em invasão. Né? Então, é uma empresa. Eles são conhecidos. São conhecidos. Normalmente, das empresas de segurança, se você pegar as empresas de antivírus, as empresas de software, todas elas já conhecem a maioria desses grupos. O mecanismo, né, dessas empresas, como eles agem. E eles tentam se antecipar. E aí, do outro lado, as empresas, entre aspas, né, contratam hackers do bem para poder para construir possíveis chaves. Para sanar possíveis falhas que estão abertas. Exatamente. Mas, infelizmente ou felizmente, isso sempre a gente está atrás. Né? Eles têm. A gente brinca, né? O cybercriminoso ele é mais ocioso, ele tem mais tempo para ficar pensando. E talvez tenha mais dinheiro, não? Ou tenha mais dinheiro, exatamente, porque a gente não consegue rastrear o dinheiro. Porque é um objeto, é um foco isso. É um foco, né? exato. É um foco, né? O cara tem dinheiro, faz um ataque, ganha milhões de dólares. E aí essas empresas investe na TI aí para. Essas empresas, esses malwares aí, esses cybercriminosos, eles não estão preocupados com seus dados, eles estão preocupados em raptar e receber criptomoeda. Em dinheiro. Então, para financiar tráfico de drogas, para financiar outros crimes. Né? O que acontece é que é muito mais fácil você atacar uma empresa escondido no Paquistão, sei lá onde, desculpa quem mora no Paquistão, ou o país em si, mas é um exemplo aqui figurativo. Mas, ou seja, você está escondido de tudo. Você está lá atrás de alguém, de algum país, numa internet, deep web, que seja, atacando uma empresa no sul do Brasil. Quem é esse cara que está atacando no sul do Brasil? Não é um ser humano que vai lá, entra armado e levanta os braços e me dá o saco de dinheiro. Então, é muito difícil você combater o cybercrime. Então, a grande maioria vamos dizer assim, dessas quadrilhas estão se formando justamente porque viram uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro e se expor menos. Ou seja, é muito mais difícil você prender um cybercriminoso do que prender um ladrão de banco. Porque o risco dele está iminente, ele está na rua. Claro, então, sem dúvida. Esse é um ponto que as empresas... E altamente lucrativo. Altamente lucrativo, porque quando você sequestra os dados de uma empresa, você está levando a alma da empresa. E uma pergunta que eu vou te falar, uma pergunta que eu queria falar. Esse resgate, eu vejo dos dois lados, né? E, né, tem gente que, na verdade, nunca dá para você estar na pele de quem foi sequestrado, né? Eu estou falando empresarialmente. Sim. Se paga o resgate ou se não paga o resgate. Eu sei que cada caso é um caso, né? Consagrado, já todo mundo conhece o caso da JBS aqui. Sim, alguns públicos, né? Alguns que foram. Como é que, do ponto de vista Veritas, aí, qual é a sugestão? Se é que você pode falar em nome da empresa, como é que vocês falam isso, né? Em nome da empresa eu não vou falar, mas o que eu posso dizer é o seguinte... Porque não dá para você falar não paga, mas às vezes não paga você... porque isso é um tema de polícia, né? Vamos dizer assim. Né? Então, eu sei, com relação a isso, o paga ou não paga, normalmente a empresa, quando faz o boletim de ocorrência de um ataque cibernético, a Polícia Federal entra no caso e aí vira um sigilo, né? Tem todo um processo de sigilo justamente para proteger os interesses da empresa e os nossos dados pessoais, isso tudo... Que isso é um outro problema. Né? É um outro problema que nós vamos falar daqui um pouquinho. Isso, então, o cara paga, libera os dados e depois esses dados roubados coloca na Deep Web. Ele começa a vender os seus dados para usar os seus dados limpos para poder praticar crimes. Então, assim, as empresas que eventualmente foram expostas a ataques, o que elas fazem normalmente? Elas procuram a Polícia Federal justamente para que elas se sintam mais protegidas no âmbito, vamos dizer assim, físico e corporativo, para que, vamos dizer assim, a polícia comece a entender aonde que está vindo esse ataque. Desculpe te interromper, já interrompendo.
O FBI entra em ataques fora dos Estados Unidos ou não? Não tenho esse histórico. Não tenho esse histórico. Porque eu vi que tem uma lei agora que esses crimes de ransomware empresariais, o FBI está entrando como se fosse um terrorismo, né? E eu não sei se fora dos Estados Unidos eles agem também. Não tenho essa informação aqui no Brasil. Eu sei que a Polícia Federal entra. Bom, ok. Por N motivos. Porque, vamos dizer assim, no Brasil, o cybercrime ele é um crime hediondo, vamos dizer assim. Né? Então, ele tem muitas partes envolvidas. Né? Então, a gente sabe que tem várias polícias que entram nessa investigação justamente porque você não sabe a consequência que isso leva. Então, todo mundo se une para resolver. Mas o que eu queria dizer é assim, quando as empresas são expostas a um ataque cibernético e são seus dados sequestrados, provavelmente foi por uma engenharia social. Como as empresas são muito grandes, né, 10, 20, 30, 50 mil pessoas, é muito difícil você conseguir combinar com todo mundo que aquele e-mail não pode abrir. Então, fatalmente, isso pode acontecer com qualquer empresa. Muitas empresas, já sabendo disso, o que fazem? Né? Se protegem com os fabricantes, vamos dizer assim, no ecossistema de proteção de dados. Então, justamente de 2018 e 2019, quando proteção de dados virou algo muito estratégico, com o aumento dos ataques cibernéticos, onde que está a minha cópia? Ela está segura? Porque no final do dia, o que o cybercriminoso quer? Ele quer que você recupere os dados pagando o resgate. Se você tem os dados, acabou o crime. Né? Ele pode ficar com os dados. Agora, eu vou atrás do cybercriminoso proteger os dados dos meus clientes. Mas os dados que ele roubou de mim, eu tenho se eu tiver uma política de proteção de dados bem feita. Uma pergunta agora pessoal. Ele encripta os dados ou ele rouba os dados? Ou ambos? Ele faz... Porque eu vi que ele encripta os dados e você precisa de uma chave para descriptografar. Sim, que é o resgate. Que é o resgate. Isso. Ele normalmente encripta os dados. Os dados estão nos on-premises, na nuvem, não importa. Os dados estão dentro da sua gestão. Ele não tem como copiar tudo. Isso. Ele não copia, ele só embaralha. Ele embaralha. E outra coisa que eles fazem muito... eles têm uma forma muito inteligente de entrar nos softwares, nos softwares que são standards da sua empresa, e eles colocam uma data de vencimento da licença tipo para hoje à tarde, para amanhã cedo. Quer dizer, o backup está infectado também, né? Entendeu? Então, isso tudo... e aí o que acontece? Quando você vai para a cópia, ela já está infectada. Quando você... ou, por exemplo, você no dia seguinte, você foi atacado, e você poxa, mas eu tinha isso tudo licenciado. O que ele fez? Ele vence o licenciamento e você passa a não ter acesso mais aos dados. Então, aí você tem que acionar os fabricantes para que eles possam, através de chaves criptografadas do próprio fabricante, ajudar as empresas a resgatar essas informações. Por isso que aquela tendência, não sei se se usa ainda, na minha época usava aquele 3-2-1, se usa isso? Sim, continua, isso é muito utilizado. O 3-2-1, para quem não sabe, são as cópias digitais em formatos digitais, o 2 são cópias em formatos fora, né, que você consegue levar uma fita ou um HD fora que você tira do seu estabelecimento. E o 1, como é que era? O 1 é quando você leva para outro lugar, isso, né? Você tem fora da rede. Fora da rede. Isso é muito comum. Isso, se usa ainda. Na minha época eu usava. Hoje, mais do que nunca. Por quê? Só fazendo um passo atrás. Então, só para fechar a questão do resgate, se você tem uma boa política de proteção de dados e é uma empresa que investe bastante nisso, você minimiza esse impacto, né? Que vai causar, inclusive, na reputação da empresa, etc. Então, de 2018 para 2019 para cá, depois com o advento da pandemia, as empresas começaram a investir muito mais em proteção e se resgatou o 321 muito fortemente. E as empresas de proteção de dados hoje, vendo esse movimento, no caso a Veritas e outras, também melhoraram muito os seus sistemas para que a gente também apoie essas empresas no que a gente chama de plataforma de resiliência. Então, você
sabe que você vai ter a invasão em algum momento, em alto, médio ou baixo nível, mas você vai ser invadido. Então, como que esses hackers entram na empresa? Através de camadas. Então, são camadas. Ele entra pelo firewall, entra pelo e-mail, entra pelo anti-spam, o que seja, e ele vai quebrando barreiras dentro da empresa até chegar no core, que são os dados. Nos servidores e desliga tudo, vence as licenças e tal. E eles descobriram que o backup era um vilão para eles. Então, poxa, peraí, mas a gente está entrando na empresa, mas ele tem uma cópia. Então, agora, o meu alvo é a cópia. É a cópia, claro. E claro, aí, claro. eles viraram rapidamente a engenharia social para cópia. Então, quando você infecta uma empresa hoje, ele faz um negócio que é silencioso. Ele vai para dentro da cópia e fica se proliferando dentro da cópia. Imagina. Você não sabe que você está infectado. Demora anos isso. Você pode ficar um ano, mais tempo ou menos tempo, com ele infectando as cópias todas. Em algum momento, quando ele perceber que todas as cópias estão sujas, ele ativa e mata os seus dados. Aí ele, vou para a cópia. A cópia já está infectada. Então, o que a gente criou, esse mercado trouxe para esse momento, essa inovação da resiliência. Então, as empresas, você deve ter escutado já, nossa, como que está a sua estratégia de resiliência? A resiliência é exatamente isso, é quanto eu consigo absorver de impactos de todos os dias alguém querer invadir a minha empresa. Isso são camadas de resiliência. E o backup e a proteção de dados, ela foi para esse mundo da resiliência. Então, a gente tem um negócio chamado Resilience Platform, que são camadas de proteção, inúmeras camadas de proteção, para que o hacker não consiga chegar aos dados core, os dados matriz. Vira um cofre. Vira um cofre. Um cofre que dentro do 321 você tem a cópia aqui, a cópia fora e a cópia out of band completamente. Então você tem uma cópia que nem o presidente da empresa tem acesso. No caso da Veritas, essa chave fica na Veritas, para que você possa matar a matriz geral dos dados de uma empresa. Então, essa é uma estrutura que a Veritas trouxe nesse último release, que é a imutabilidade dos dados. O dado jamais se mexe. Se só consome, se não altera ele. E cada mexida, você leu ele cria uma cópia imutável. Então, ou seja, sempre você vai... É como se fosse é infinito. Você vai sempre criando uma cópia imutável, segura daqueles dados. Não contente com isso, a gente também trouxe o scanning de malware. O que é isso? Você vai olhar a cópia como se você estivesse olhando a sua produção. A cópia ela também tem que ser verificada. Então, todos os dias, várias vezes, você está olhando a cópia para saber se teve alguma anomalia na cópia. Porque se você está copiando 1000 arquivos e no dia seguinte você copiou 1001, você tem um problema ali. Deixa eu entrar nesse log e entender o que está acontecendo com essa cópia que deu uma pequena mudada. E aí, através disso, você vai atuar e verificar. Vai te ligar um analytics aí dizendo, pode ter um problema ali. Para proteger a cópia que antes não era protegida do ransom. Fantástico, que legal. Então, que bom saber que vocês fazem isso. Isso. E aí, o que acontece? Na atual contexto hoje das companhias, onde tudo está indo para a nuvem, imagina você delegar por uma nuvem pública, e nada contra nenhuma nuvem, que eles cuidem dos seus dados. Isso, a primeiro momento, pode ser até uma redução de custo para a empresa. Não, eu vou proteger meus dados na nuvem, então estão protegidos. Mas a nuvem quem protege? Né? Você quer delegar para um terceiro a proteção dos seus dados? E se a nuvem for atacada? Se todos os data centers forem desligados? Como que você vai proteger? Aliás, teve um caso aqui no Brasil, né? Recentemente teve mas não vamos entrar nos nomes, mas assim, teve um caso. Sempre tem tentativas também, porque a nuvem, por mais que você tenha segurança, e ela é realmente segura, não vamos dizer que não seja, você está delegando para alguém cuidar dos seus dados. Né? Por mais que você tenha acesso, por mais que você tenha senha, por mais que as empresas tenham toda essa preocupação, você está deixando na nuvem dados que são seus. Aqui tem lá vamos dizer assim, um ícone, mas o dado está na nuvem. E a gente também tem nos nossos celulares. Né? Quando você faz lá a sua cópia na nuvem, normalmente o dado está lá. Quando você chama ele volta da nuvem.
Imagina se não tem a nuvem para voltar. Fica offline no seu celular, você não vai acessar seus arquivos. E simples quanto isso. Então, você precisa continuar tendo uma política de retenção e proteção de dados, mesmo indo para a nuvem. É engano das empresas que a nuvem é segura para todo ou sempre. Você precisa ter vamos dizer assim, um híbrido da proteção dos dados, principalmente do core das suas informações. Porque rapidamente você precisa tomar ações. Né? E e amanhã depois, imagina que o ransomware. Estou pensando aqui. Imagina que o ransomware ele descubra tudo isso e ele entre através de uma nuvem. E aí, como ele entrou no backup, quando antes não entrava e agora, ele vai entrando e vai querendo fechar essas portas para que você não tenha acesso aos dados. Então, mais do que nunca, a estratégia 321, a estratégia de proteção de dados e resiliência, ela é importante. E o que eu gosto de mencionar, que se eu sou dono do dado, eu tenho que ser dono dele em todas as plataformas, seja on-premise, seja na nuvem, seja onde for. Então, eu não quero delegar isso para ninguém. E esse é o espírito da Veritas. A Veritas ela faz o seguinte, você é dono do seu dado, você pode gravar onde você quiser. Você gerencia onde você quiser. Então, a nossa plataforma NetBackup, que é a nossa plataforma que ela é a nossa suíte de soluções de proteção de dados, ela protege tanto no on-premise, para o cliente que está dentro de casa, como nuvem. Também na nuvem, em qualquer nuvem e nas multi-clouds. Então você pode proteger indo para a direita, para a esquerda, você pode movimentar o dado, você pode criar snapshots, você pode subir, descer o dado onde você quiser. Eu vou estar sempre copiando eles dentro da estratégia de imutabilidade e dentro da estratégia de 321. Ou seja, independente de onde você queira manter seus dados, você está protegendo eles. Você está garantindo que esses dados estão protegidos porque você tem a política de proteção de dados. E não um terceiro fazendo a política deles para você. Às vezes funciona por causa de custos, mas normalmente você fica na mão de um terceiro para que proteja. Mas a solução deles é uma solução X e eu tenho a Y. Mais ainda para você se preocupar. E a compatibilidade disso tudo. Então, quando você tem hoje, as empresas hoje se preocupam com estratégias de proteção de dados, de segurança, vamos falar de segurança, a proteção de dados que antes era relegada ao backup, ela veio para ser estratégica. Então, quando você fala de LGPD, quando você fala de proteção perimetral, de firewalls, IPS, IDS, você também está falando de proteção de dados. Porque no final de tudo, se isso tudo falhar, a proteção do dado não pode falhar. Entendi. Então, hoje... Cara, é a sua maior garantia, né? E aí, Mal, a sua maior... Porto seguro, né? 87% das maiores empresas do mundo confiam na Veritas para esse tipo de discurso. Por quê? Porque a gente protege o dado do cliente ao ponto de que ele se sinta seguro de que qualquer ameaça cibernética ele vai ter uma cópia segura para recuperar no dia seguinte, no momento seguinte, e minimizar impactos, não da operação como um todo, porque isso qualquer ataque impacta, mas da reputação da empresa. Quanto custa a reputação de uma empresa? Não entendi. Então, a Veritas hoje, ela participa das discussões estratégicas. A gente está sempre inserido em várias round tables estratégicas, justamente para quê? Para a gente poder ajudar o cliente a construir uma jornada de proteção, visando o quê? A minimizar impactos da reputação daquele cliente. Porque a perda do dado traz falta de operação, erro operacional, as pessoas começam a falar mal da empresa porque ela é uma empresa que protege pouco. Então, assim... Tem o LGPD, tem Coach, como que fica? Você acha que eu vou pôr meus dados nessa empresa? Imagina. Então, ou seja, começa a vir uma bola de neve de insegurança para essas empresas. Então, realmente, mas é uma solução, já ouvi falar, não, mas essa proteção de dados 321 é muito cara, não sei o quê, tal. Poxa, vamos falar de medição de valor? Não vamos falar nem de preço, vamos falar de valor. Quanto custa parar uma empresa por um dia? Tem o real e o intangível, né? Então, o real eu posso perder X milhões, o intangível é intangível. Então, aí assim, a questão do seguro. Vamos fazer seguro ou não vamos fazer seguro? Nós vamos manter segurança ou não vamos manter? Esses backups,
Eu vejo instalações, bom, a gente trabalha, você conhece bem a NetBiz, a gente trabalha com marketing digital de grandes corporações também. Esses seus backups é a parte de dados e a parte de sistemas operacionais também, Tudo. máquina virtual, tudo? Tudo. Eu sei que tem instalações com 28 mil máquinas virtuais, Hoje, tira tudo. A gente não vou citar nomes, mas a gente tem hoje bancos no Brasil que protegem todas as suas VMs com a nossa solução. Que são as VMs chegam a milhares de Então, VMs. hoje nós somos parceiros, né, da Microsoft, somos parceiros da VMware, somos parceiros de Red Hat, de vários fabricantes. A Veritas ela tem engenharia conjunta com esses fabricantes. Participamos do ecossistema das nuvens públicas. Né? A gente participa das discussões com as nuvens públicas porque também esses caras querem se proteger melhor também. Claro, né? claro. Então, não te falei, não vou puxar a sardinha só para a Veritas, mas estou também para o mercado de proteção de dados. As empresas de proteção de dados hoje são empresas que investem muito pesado para ajudar o cliente a mitigar risco. Claro, né? claro. Então, a Veritas é uma delas, mas temos outras também. Mas eu diria que a Veritas investe boa parte do seu lucro em pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem realmente muitos anos na frente em algumas proteções. Essa parte da imutabilidade e outras coisas, a gente sempre está trazendo antes. Então, por quê? Porque você tem empresas, pessoas que estão pesquisando isso tudo. Então... Caímos? Caímos? Para quem não está nos ouvindo, deu um pico de luz aqui. Seguimos? Espera. Caiu? Outro pico. Está funcionando as câmeras? Tá. O que caiu? Não só o monitor que desligou. Tá bom. Continue, por favor. Então, eu estava falando que todas as empresas têm essa preocupação. Tá funcionando? É que você não consegue ver o monitor, né? Não, agora já ligou. Nós estamos, desculpa quem está nos vendo, tivemos um problema técnico normal de qualquer lugar e apagou nosso monitor de retorno. Estamos no ar? Legal. Continue, desculpa aí. Não, imagina. E isso faz parte. Faz parte, né? Você vê que a rede não caiu, né? Não, eles têm aqui. É isso aí. Legal. Então, acho que esse ponto das empresas hoje, esse crescimento, né, da necessidade das empresas se protegerem, trouxe também para a pauta as próprias empresas de sistemas de segurança, elas também se modernizaram, também estão investindo mais, né, em pesquisa e desenvolvimento para que você possa trazer para o cliente soluções que mitiguem esse tipo de risco. Né? Claro. Então, assim, o que a gente quer no final é que a empresa tenha uma boa política, e aí faz parte da estratégia corporativa da companhia. A parte de segurança. E a Veritas tem uma área de consultoria muito grande e forte para poder apoiar as empresas nessa rampa. Às vezes a empresa, poxa, eu estou protegido ou não estou protegido? Então a gente faz teste de maturidade de segurança. Isso tudo são serviços que às vezes o cliente, poxa, não sabe quanto custa isso, mas imagina que eu consiga descobrir que você está vulnerável e eu consigo evitar um possível ataque. Claro. Uma pergunta, que tamanho empresarial que é um foco Veritas? A Veritas é uma solução high-end, que a gente chama. Né? Ela protege, como eu disse, as maiores empresas do mundo. A Fortune 500, 87% das empresas maiores do mundo são protegidas por nossas soluções. Óbvio, não vamos falar que nós somos o melhor do mundo em tudo, não. A gente também tem grandes competidores de nicho e, às vezes, até em algum país ou outro são concorrentes amigos. São concorrentes amigos. Mas o que a gente tem aqui para falar é que a Veritas ela não tem um foco no tamanho da empresa, no tamanho do cliente. Ela está nesse mercado porque nós somos mais confiáveis segundo os próprios clientes. Então, eu confio mais na reputação da Veritas em proteger os dados do meu banco, os dados do meu retail, os dados da minha indústria. Por quê? Porque vejo cases no mundo e no Brasil
de proteções que fazem sentido. Entendi. Então, Tá claríssimo. Claríssimo. não, agora, eu tenho um cliente que a gente protege 15 teras. Pequeno, perto de uma rede de petabytes, a gente está falando de uma rede pequena, né, de uma estrutura pequena de proteção. Só que ele é uma empresa de segurança. Segurança, talvez. Ele é uma empresa de segurança patrimonial. Então, o CIO fala para mim, eu vendo segurança. Então, eu vou vender segurança com que solução? Eu vou falar para o meu cliente que eu sou protegido por uma das melhores empresas do mundo em proteção de dados. Claro. Então, e é um deal, é um cliente, pequeno, vamos dizer assim, relativamente que compra pouco, né, perto desses grandes bancos, mas que se sente muito protegido com as nossas soluções. Então, eu tenho negócios para todos os níveis e tamanhos das empresas. Por quê? Porque a gente protege por terabyte. Então, eu quero proteger 10, 100, 1000, 1 peta, vai subindo o valor à medida que você vai protegendo mais. Agora, você não precisa fazer isso de uma vez para outra. Você pode construir isso ao longo de uma jornada, que nem eu falei para você, que é o nosso maior asset, que é essa parte de conexão à estratégia da companhia de segurança. E a gente envolve outros players também. A gente senta na mesa com players de infraestrutura, com players de rede, de cloud, justamente para ajudar essa companhia, que é o nosso cliente comum, a criar essa jornada. Eu sou uma parte dessa estratégia. É um pedaço dela. Exatamente. Então, para quê? Para evitar vamos dizer assim, do dia que acontecer um problema, a empresa não está preparada com seus dados protegidos. Falando do 321, mas tem outros mecanismos de proteção também que a gente executa muito bem dentro das empresas. Então, esse é um ponto que acho que as empresas, olhando para esse podcast, não estou aqui querendo vender nada. Eu estou aqui querendo mostrar que é importante você pensar em estratégia de proteção de dados. Claríssimo. Aliás, esse era o mote desse podcast. Uma pergunta particular. Você já ouviu falar do Ransomware as a Service? Já ouviu isso? Já ouvi falar disso aí. Chegou a ver alguma coisa ou não? Não, eu até pedi para o pessoal perguntar lá o que é isso, porque eu ouvi esses dias aí alguma coisa nessa linha. Cara, na Deep Web, você entra na Deep Web, obviamente, quando você entrar, você sabe das suas preocupações, mas na Deep Web tem sites de e-commerce, como qualquer e-commerce que você conhece do dia a dia, mesmo o visual, sabe assim, coloridinho, com carrinho, que é o carrinho de supermercado, exatamente. Onde você compra um software de ransomware e já tem a sua chave. Eu imaginei isso aí. A um valor de $500. Olha isso. Isso pago através de criptomoedas, né, de criptomoedas. Então, o produtor do software não sabe quem comprou, né? Vamos imaginar que eu seja um cyber ladrão. Eu não sei de quem eu estou comprando, eu infecto uma empresa, eu tenho a chave que eu mando via cripto, né, e a empresa paga e é um crime perfeito. Né? Então. Como é que eu imaginei que fosse isso aí, mas se você olhar, no final do dia, a mecânica é a mesma. Não, é a mesma. Né? Que pega empresas de menor porte. Né? A mecânica é a mesma. Agora você imagina, tá? A gente está falando de grandes corporações aqui. O quão necessário é o seu produto, você percebe? Então, eu ia falar isso. Você entende que proteção de dados ela não está isolada ou não é uma grande empresa que precisa proteger os dados. Uma startup precisa proteger os dados. Claro. O risco é igual. Imagina, você acabou de criar uma ideia. Imagina que o Uber foi criado e eu estou aqui desenvolvendo, comecei agora a operar o Uber, eu vou lá, um hacker invade, rouba meus dados e cria, ao invés do Uber, cria uma outra empresa com as mesmas coisas que eu criei e isso fica mais famoso do que o Uber. Então, assim, qualquer empresa está fadada a esse tipo de risco. O que acontece é que as empresas menores, pequenas e médias, normalmente têm baixo nível de investimento em proteção. Então você vê um roteador que ela compra de internet que está lá, configurado do jeito que o técnico instalou na empresa. Então você tem uma infinidade, eu estou falando de centenas de milhares de empresas vulneráveis. E a Veritas, ela pode ajudar essas empresas de pequeno e médio porte. Por quê? Porque a gente tem soluções
que saem de $1.000, coisas menores, que já começa a se proteger. Né? Então, tem empresas que nascem na cloud, mas não estão backupeando dados, estão só na cloud. Se a cloud um dia perder os dados, ela está perdida também. Ela quebra. Então, assim, é mais risco ainda, porque a empresa não está ainda estabelecida, ela está se estabelecendo. Então, imagina você ter um problema de reputação sem ter reputação. Você nem criou a reputação direito, ou acabou de criar e seus vem... investimentos que você estava colocando... É uma chuva de pedra que a gente fala em cima. Então, eu acho assim, o Brasil engatinha nesse ponto. Eu acho que as empresas grandes no Brasil, elas estão preocupadas com esse tema, mas as empresas médias um pouco preocupadas, fazem soluções mais caseiras, procuram soluções de preço e não de valor, e não se preocupam com a estratégia. Então, estão fazendo porque o vendedor falou que é para fazer, e eu estou fazendo porque eu acredito nele, mas a própria empresa não criou uma estratégia dela para fazer aquilo. Né? Eu acho que as empresas precisam parar e pensar em segurança como estratégico. Então, olhar para fabricantes como... Quem é dentro da empresa a área responsável por isso? É um C-Level? É um C-Level. Normalmente as empresas grandes têm o CISO, né? Tem essas Security Executives, CSOs, essas áreas de segurança. A proteção de dados veio para essas áreas. Ela era muito mais voltada à infraestrutura. O CIO era responsável. Sim, hoje não. Hoje ele está dividido essa responsabilidade, porque a proteção de dados passou a ser encarada como uma solução de segurança também. Tem comunicação interna, tem Exato. Então, pessoas. Mas assim, tem muitas empresas que não têm esses níveis executivos e tal. Claro. E tem um gerente, às vezes tem um coordenador. E a gente está aqui disposto a ajudar essas empresas a encontrar caminhos, a encontrar efetivamente formas de entender como a gente consegue desenhar planos de segurança e jornadas de proteção de dados. Por quê? A proteção de dados, e eu posso estar falando até uma besteira aqui, mas a proteção de dados é hoje, se não a única, uma das únicas formas de você ter uma certa segurança de que, se você for atacado, alguém está guardando uma cópia segura para você. Então, assim... você não vai morrer, não né? Vai vai morrer. Sumir, né? Exato. Tá bom, pode ser do dia anterior, pode ser da semana passada, pode perder mas você não morre. Né? Você não fica... Imagina você não ter uma cópia segura. Sim, e você ter que começar tudo de novo. Eu não sei quem é o Maurício que comprou ontem, porque eu não tenho mais seus dados. Meu Deus do céu. Então, assim... esse é o grande desafio do Brasil. Falando lá para o começo da nossa conversa, sempre, né, as empresas mais ricas, vamos dizer assim, as maiores empresas, elas investem muito mais em segurança. Não que as médias e pequenas não invistam, mas investem menos. Tem uma maturidade muito maior. Então, a gente está aqui para apoiar essas empresas pequenas e médias e até as grandes que ainda não têm maturidade para isso nessa jornada. E isso nós não estamos falando de produto, nós estamos falando de expertise de jornada de proteção de dados. Né? Então, os nossos consultores, o time de serviço, nossa área de inteligência, ela vai ao cliente e a gente começa a conversar com ele sobre como a gente está conversando hoje, como a gente vai despertando interesse. Mas como está isso? O que você acha disso? E aí nós vamos descobrindo caminhos para ajudar a empresa a se proteger melhor. Né? Então, ainda bem que temos anjos da guarda, vamos dizer assim. Que legal. Que estão olhando. Ainda bem que vocês existem. A gente fica olhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Tem alguém olhando para esse tipo de problema. É uma preocupação muito forte, né? Muito forte. Isso. E a gente tem canais muito especializados também, né? Então, a Veritas é um fabricante, mas a Veritas é uma empresa americana? É uma empresa americana e ela fica em Santa Clara. E a gente está no mercado já há bastante tempo e a gente teve uma ligação com a Symantec no passado, né? As empresas eram uma empresa só. E a Symantec e a Veritas se separaram há um tempo atrás e a Veritas continuou no mercado sozinha, né? Vamos dizer assim, com proteção de dados, e a Symantec seguiu com softwares, né? Aí a parte de IDS, IPS, firewalls e etc., antivírus. Recentemente, eu não sei quanto tempo atrás, a Broadcom veio comprar a Symantec. Né? Então, a Symantec faz parte de um outro grupo
que é Broadcom, né? E a Veritas continua sendo Que bom Veritas. que nós temos mais empresas né, assegurando e pensando nisso. Sim, então, assim, Que olhando para tudo isso, papo, cara. Tudo isso é muito fascinante. Foi isso que fez eu ir para a Veritas. Eu acho que realmente isso aí me cativou muito. Enquanto sonda, eu conhecia a Veritas como parceiro, né? A sonda consumia produtos Veritas na época. E revendia também, é um integrador grande. E aí, quando eu acabei me desligando da sonda, recebi o convite para vir assumir aqui essa cadeira em São Paulo para cuidar. Hoje, o que você faz aqui? Eu cuido de... a gente chama de carteiras de enterprise, né? São clientes grandes da Veritas, médios e grandes, com potencial grande e que já tem um certo nível de maturidade de segurança. A gente tem outras áreas, são áreas que cuidam mais de clientes de pequeno e médio porte, né, que a gente chama de território, e aí são outros pares meus que cuidam desses mercados dessa expansão. Eu tenho clientes corporativos de grande porte, onde já são clientes nossos e alguns não são clientes nossos ainda. E estamos nesse caminho, vamos dizer assim, de mostrar para eles essa preocupação e essa necessidade. Exatamente. Como é que o pessoal te acha? Eu tenho o meu e-mail profissional, que é josé.camargo@veritas.com. O meu celular é 11 99937 3444, que é o celular corporativo. O meu LinkedIn é José Camargo, LinkedIn /José Camargo. Particular, o LinkedIn particular. O LinkedIn... Seu LinkedIn. Todo mundo tem hoje praticamente um nosso currículo aberto ali, né? Desculpa. Não, então, e aí por lá você acessa também o meu e-mail pessoal, que é josé.camargo2004@gmail.com. Continua correndo? Você corria, né? Essa é uma outra parte boa da minha vida, talvez fique para um outro... Você continua correndo? Continuo correndo. Você fazia essas... Eu continuo correndo, continuo tocando meu samba. A gente teve um tempinho aí que a gente não tocou durante a pandemia, mas a gente voltou agora dia 10 de junho, 6, 7... no mês de junho a gente voltou depois de 2 anos e meio, foi muito emocionante também. E a cuidado da saúde é uma proteção que eu diria para você que tem que ser constante, né, Mal? Então, eu não vou falar para você que eu sou um exímio corredor, mas como já fui, em 2010 eu cheguei a ter 115 quilos e ali eu cheguei no fundo do poço, né? Quando eu tomei a decisão ali de mudar o meu hábito alimentar e meus hábitos de vida, eu não voltei mais para trás. Então, hoje eu estou com 85 quilos e não voltei mais para esse peso. Por quê? Porque sigo uma rotina não assim radical. Eu diria para você que eu faço um esporte por lazer e por saúde. Não, claro. E gosto muito de correr. Depois que pega, né, entra na veia, você não quer sair mais. Não, isso me ajuda muito no dia a dia, né? Porque alivia o estresse, você conhece gente nova, você tem sempre alguém falando de saúde com você. Eu falo que isso é a luz, né? Eu gosto muito da luz, né? Aliás, uma pergunta eu faço no meu outro episódio, no meu outro podcast, que é um Brinde à Vida. Sim, eu faço essa pergunta lá e eu queria te fazer uma pergunta. O que é a vida para você, cara? O que é a vida? Para mim não é tão difícil responder essa pergunta, Mal. Primeiro, a vida é uma celebração, né? Quando eu estou aqui, eu estou na festa. Então, para mim, isso é uma grande festa. A vida, para mim, todo dia eu acordo e como se eu estivesse indo para aquela festa que você espera a semana inteira para ir. E todos os dias, para mim, e eu falo isso para todo mundo já me conhece, que todo dia eu acordo e me visto para a festa. Então, todos os dias são muito importantes para mim, né? Desde o início da semana, que é uma segunda, até no domingo, todos os dias são importantes, cada um na sua característica. Então, a vida, para mim, é a celebração do amor. A perpetuação e a celebração do amor. O amor, para mim, é realmente o maior resultado que eu poderia enxergar sobre nós quando eu estiver lá na frente, indo para outro lugar. Porque o amor faz com que você quebre barreiras, que você seja justo,
que você consiga ser caridoso, benevolente, as pessoas te enxergam bem, baixam as guardas. Então, para mim, a vida é celebração do amor e é uma festa constante. E Muito principalmente quando a gente está perto de amigos como você. Muito obrigado. Muito legal sua definição. Eu sempre falo para ele, existem 7 bilhões de pessoas no mundo com 7 bilhões de respostas diferentes. Já parou para pensar Com nisso? certeza. Você foi muito rápido. Até hoje eu não sei definir o que é a vida para mim. Eu- Cada hora que eu olho no espelho eu tenho uma resposta. Enfim. porque a vida é feita de fases, né? Essa convicção, Mal, e assim, desculpa me estender um pouco, Não, veio Muito legal. veio com o tempo, porque quando as pessoas têm dúvidas do ser estar, né? O que eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, eu consegui resumir tudo isso numa palavra chamada amor. Amor. O amor está em tudo. Está naquilo que você Verdade. constrói, está na água que você bebe, está no carinho que você tem pelas pessoas, está na educação dos seus filhos, está no respeito aos mais velhos. Tudo é amor. Então, para mim, a definição de vida é a celebração do amor. E amor, para mim, combina com festa. Então, para mim, para ficar mais fácil explicar, eu vou todos os dias para a festa celebrar o amor. Muito bom. Legal, né? Falei que ia ser legal. Bom, meu nome é Maurício Stelato. Camargo, curtiu? Muito. É Muito gostoso, obrigado. não é? Muito legal. Não é legal? Dá vontade de ficar aqui Dá bastante vontade tempo. de ficar... Todo mundo fala isso. Meu nome é Maurício Stelato. Em nome da NetBiz, cara, queria te agradecer demais a sua agenda. Eu sei que não é fácil a sua agenda. Agradecer essa aula que você deu de segurança, né? E despertar na cabeça das empresas o quanto isso é importante, né? Sem dúvida. O quanto, o momento em que a gente se encontra, todo mundo construindo esses big datas, né? De uma forma muito violenta no bom sentido, tirando todos os frutos desses grandes big datas e deixar aqui a preocupação de garantir que esses big datas não sejam invadidos. É verdade, irmão. Meu nome é Maurício Stelato, eu estou em todas as redes sociais, estou pelo LinkedIn, estou pelo Instagram, estou pelo site da NetBiz. Camargo, muito obrigado por esse fascinante episódio. Muito obrigado. Eu vou pegar aqui, senão eu vou derrubar a coisa. Tchau, obrigado. Tchau.